Vou dar um pulinho rapidinho aqui no GE, porque eu confesso que essa informação saiu enquanto eu dirigia e me deslocava aqui para Barra da Tijuca para gravar o podcast, tá? Vou dar os créditos aqui para os companheiros do Expresso 1923, toda a galera do canal lá. Então um abraço para vocês aqui. O GE confirmou a informação que quem bateu de primeira aí foram os companheiros do Expresso 1923. Sabíamos que eram três empresas negociando aí a compra da SAF do Vasco. Tinham vazado duas, o italiano André Radrizzani, o grego Evangelos Marinakis, confirmado pelo próprio na entrevista que ele deu à Sky Sports, e tava faltando descobrir quem era esse outro interessado. Hoje vazou que é o Dmitry me ajuda aí, diretor. Ribolovlev, eu acho que é isso. Ribolovlev. Lembrando que o Pedrinho, na entrevista que ele deu ao Fábio Azevedo, que foi ao ar na sexta-feira, ele diz que tem 3 NDAs assinados e 2 outros grupos que têm interesse, mas não chegaram ainda a assinar um NDA. Então são 5 interessados, com 3 no estágio mais avançado. E o novo nome, que estava todo mundo buscando, vazou, que é o do Dmitry Ribolovlev. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da matéria do GE, pra gente conhecer quem é o Ribolovlev, que eu confesso que eu não conhecia, tá? Tomei ciência dirigindo, vindo pra cá, então nem tive tempo pra estudar. Vamos só dar uma lida aqui a respeito do currículo dele, e aí eu opino pra vocês no final, beleza? Em entrevista na sexta-feira, o Pedrinho, presidente, afirmou ter 3 interessados em comprar a SAF do Vasco com NDAs assinados. 2 deles são o grego Evangelos Marinakis e o italiano André Radrizzani. O GE apurou que o terceiro é o russo Dmitry Ribolovlev, dono do Mônaco lá da França. Ribolovlev, dono do Cercle Bruges, e do Mônaco, quer comprar um clube no Brasil. Thiago Escuro, ex-Bragantino e atual CEO do Mônaco, está intermediando a negociação. A informação foi publicada primeiramente pelo Expresso 1923 e confirmada pelo GE. Ribolovlev tornou-se presidente do produtor russo de fertilizantes Uralkali em 1995. Em 2010, ele vendeu sua participação majoritária na empresa para 3 oligarcas ligados ao Kremlin por 6,5 bilhões de dólares. Ribolovlev tem um patrimônio líquido relatado em 6,4 bilhões, o que o classificou em 50º lugar na lista de bilionários da Forbes. O empresário de 58 anos é um dos 3 potenciais compradores com o NDA assinado. Bilionário, ele já comprou a mansão de Donald Trump por 95 milhões de dólares, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Na época, foi a venda de propriedade residencial mais cara já ocorrida nos Estados Unidos. Ele também é dono de uma ilha na Grécia chamada de Scorpions. Em 2011, Ribolovlev tornou-se o proprietário majoritário e presidente do Mônaco. Com 66% das ações, o clube até então pertencia ao Principado de Mônaco. Desde sua chegada ao clube francês, a equipe foi campeã da 2ª divisão do campeonato francês em 2012 e 2013 e venceu o título da elite nacional do país na temporada 2016-2017. Epa, a matéria fugiu aqui. Deixa eu só voltar. 2016-2017. Em 2018, Dmitry Ribolovlev foi detido sobre acusação de corrupção, tráfico de influência, ativas e passivas e cumplicidade nesses crimes. Em 2018, Ribolovlev foi incluído em uma lista divulgada pelo governo Trump de 114 políticos e oligarcas russos que, segundo ele, estavam ligados ao presidente russo Vladimir Putin. No entanto, ele não foi incluído na lista de oligarcas russos sancionados depois que a Rússia atacou a Ucrânia. Vou começar pelo final. Logo assim que a notícia saiu, e caiu até no grupo de membros do WhatsApp lá do nosso outro canal, o Futebolaço Vasco, e aí teve um membro que falou: ih, caraca, não, pelo amor de Deus, esse russo não. Os oligarcas russos aí estão bloqueados, proibidos de fazer negócios com a União Europeia, né, e com os Estados Unidos. Isso aí vai trazer um monte de restrição ao Vasco, Deus me livre. O russo bilionário não. E aí é que a matéria do GE deixa clara que ele entrou primeiro numa lista de 114 possíveis pessoas ligadas ali ao presidente Vladimir Putin, porém, ele não foi incluído, né? Ele entrou num primeiro lote, digamos assim, mas foi descartado e ele não sofreu sanção. Logo, caso
ele adquirir a SAF do Vasco, ele pode normalmente fazer negócio com americanos, né, na Europa, tranquilamente. Tanto é que ele é dono do Mônaco e do Bruges e faz seus negócios normalmente. Dizer que eu conheço pra caramba a biografia dele é mentira. Acabei de dizer pra vocês que tomei conhecimento disso dirigindo pra cá. Do pouco que a gente leu aqui, pelo menos dá pra dizer na mesma linha ali do Evangelos Marinakis, que é alguém com experiência já de gestão de futebol de longa data. Ele tá no futebol desde 2011. Nós já estamos aí em 2024, indo para 2025. Então estamos falando aí de 13 para 14 anos de experiência. Ele conseguiu ser campeão francês, onde a gente tem ali, o Paris Saint-Germain nadando de braçada com dinheiro absurdo. Então é um cara que tem um histórico interessante de gestão. Ele venceu 8 títulos na elite do país, acredito que deve ter sido algumas taças da França aqui. Então é um cara que tem um histórico interessante no Mônaco. Inclusive, pela data aqui, ele que deve ter vendido aí o Mbappé do Mônaco para o Paris Saint-Germain. E, salvo engano, algumas temporadas atrás, o Mônaco fez final de Champions ou semifinal. Inclusive, o elenco depois deu uma movimentada ali, dissipada e saiu geral. É um cara que a gente não conhece exatamente a origem toda da vida e do recurso dele, mas é um cara comprovadamente que tem dinheiro, né? E a fortuna dele é conhecida por todos. Fez grandes negócios aí com clubes de futebol como o Mônaco, mas também tem aí envolvimento até, por exemplo, falando aí de negócios entre russos e americanos, teve aí a aquisição mais cara durante um período aí de uma transação imobiliária nos Estados Unidos. Então, dinheiro, dá pra ver que o cara realmente tem, isso aí não é o problema. Então, esse primeiro checklist aqui, ele passa. É um cara que tem experiência esportiva. O Thiago Escuro, dá pra gente comparar num estágio abaixo, mas com o Edu Gaspar, que é um dirigente brasileiro, com muita moral no mercado. Inclusive, o Escuro era considerado um dos principais dirigentes aqui no Brasil. Não à toa, o cara foi ser CEO de um grande clube, né? De um bilionário lá no Mônaco, né? Foi contratado, tirado do Red Bull, que já era um clube ali, empresa / SAF, né? Através da Red Bull. Então é um cara que é brasileiro, conhece o mercado brasileiro e é muito bem requisitado e com muita moral aqui. Por outro lado, comparando com o Evangelos Marinakis, também é um cara que tem suas acusações aqui de ser um noticiário um pouco manchado, enfim, meio estranho aí, com relação a problemas aí de casos policiais, digamos assim, mas nem ele e nem o Evangelos Marinakis chegaram a ser condenados, vamos colocar assim. Então, cara, eu quero conhecer um pouquinho mais. Tá muito cedo, o nome acabou de pipocar, mas é um cara que reconhecidamente tem muito dinheiro aí e tem expertise. Vamos ver. E aí, galera, chegou até o final do corte? Aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.